Olá, tá ouvindo? Oi. Vou testar aqui. Camila, Graziela, vocês estão aí? Graziela. Olá, tem alguém ouvindo? Alô? Graciela, Camila, vocês estão ouvindo? Sim, eu estou. Nós estamos só aguardando mais um pouquinho, porque tinham 19 inscritos. Vamos aguardar até os 19h45 para ver se entra mais alguém para poder começar. Ok, por mim tudo bem. Camila, está por aí?
Olá, boa noite, Jussi, Camila. Vocês estão ouvindo? Ok. Esperar mais 2 minutinhos até 7h50 para ver se entra mais alguém e a gente já começa. Manda lá, já assinou um contrato. Bom, estão todos ouvindo, então? Passando. Oi? Foi você que passou? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a solicitação de verbas e a prestação de contas da parte financeira da FDS. Na quarta-feira, a gente vai ter um outro webinar de custos de programa, precificação, formas de pagamento dos programas mesmo de envio, tanto o Nexus quanto o High School tradicional da FS, né? Então, hoje, solicitação de verba e prestação de contas. A Andréa Medeiros está aqui comigo. Eu sou o Luiz. Não sei se vocês já nos conhecem, provavelmente já nos viram na CN, caso vocês tenham ido. Então, vamos lá. As formas de repasse que hoje a gente tem são de acordo com os programas de envio. Tem de programa de envio, tem de programa de recebimento. Então, assim, de programa de envio a gente tem as orientações, seja pré-partida, reentrada, isso de programa de envio. Tem as verbas de desenvolvimento, que são aquelas verbas que o comitê tem ao enviar ou receber estudantes, né, que são aqueles valores de 100, 50, e os programas de menorzinho, que são valores menores. Dos programas de recebimento, nós temos mais verbas, porque os estudantes estão aqui conosco e acaba que tem diversas despesas relacionadas ao programa. São as verbas das orientações, pós-chegada e pré-retorno, verba para transportes e livros escolares. Quando a gente busca no aeroporto
os custos dessa logística, tanto da chegada quanto do retorno, elas estão inclusas, né? Então, a gente faz o reembolso quando é necessário. Quando há alguma troca de família, que o setor de suporte entende que é necessária essa troca de família, se houver alguma despesa para a realização dessa troca de família, essa despesa também está coberta, mas tem que ser sempre passado pelo setor de suporte antes. Eles que vão orientar qual é a melhor forma de fazer e quando é necessário ser feito. E também tem as verbas de desenvolvimento. Os repasses de eventos como convenção regional, verba para treinamento e as logísticas de alguns eventos. Então, também é possível solicitar verba para esse tipo de evento. Normalmente, essas verbas já são organizadas pelos DRs, pelo TA, pelo setor de DO, né, que é o responsável pelos treinamentos. Então, algumas verbas de programas vocês têm autonomia para solicitar, outras precisam ser aprovadas pelo DR, pelo DA, pelo treinamento, pelo suporte. Então, é importante que sempre busque as informações para... Desculpa, gente, estou sem áudio, não consigo ouvir. Gesiane, não sei como te ajudar em relação ao... Bom, então a Andrea vai falar um pouco mais sobre os diversos formulários que a gente possui hoje, que são para solicitar as verbas que eu mencionei antes. Boa noite. Sou Andréa Medeiros e vou falar agora sobre as verbas, os formulários de solicitação. Eu não estou conseguindo virar o... Eu não estou conseguindo mudar o slide. Oi, mudei aqui porque o meu computador está ruim, tá? Então, eu vou falar sobre os formulários e as formas de solicitar. Os formulários, nós temos os formulários de diários nacionais e internacionais, o de adiantamento e reembolso, e transporte escolar e material escolar. Esses são os formulários base. E eles estão disponíveis no Word Café e também lá embaixo, quando a gente manda o informativo semanal, lá no finalzinho tem um linkzinho que vocês podem ver e pegar os formulários também, tá? No Workplace também tem os formulários. Caso vocês não encontrem em lugar nenhum, basta vocês me mandarem um e-mail que eu mando o formulário para vocês, mas eles estão disponíveis nesses 3 locais aí, tá legal? Como fazer essa solicitação? Como preencher os formulários? Primeiro, vocês têm que mandar o formulário, preencher o formulário todo e mandar para o e-mail do BRA Financeiro, tá aí. Que aí, quando eu abrir esse eu vou informar para vocês o dia do adiantamento dessa verba. E sempre com 5 dias úteis após o pedido, após a data do pedido, tá? Aí, nesse e-mail, eu vou informar a data que eu vou fazer o repasse e depois, no dia do repasse, eu mando um outro e-mail informando que eu fiz o depósito, para vocês confirmarem se vocês receberam esse valor na conta de vocês, tá? E todos os pagamentos são feitos com 5 dias úteis
E terça e quinta-feira, sempre terça e quinta-feira. Salvo quando tem feriado. Só quando tem feriado durante a semana que a gente modifica os dias, mas aí a gente informa com antecedência no informe, tá? Esse aí é o formulário de solicitação de diárias, tá? Ele é para todo tipo de alimentação nas logísticas e em alguns eventos, tá? A alimentação, ela é fornecida conforme o horário que você vai estar naquele evento, tá? Baseado no horário que você vai estar no evento, você pode pegar café da manhã, almoço e jantar, ou só alguma das alimentações, ou nenhuma. Então, vai depender do horário, como a gente falou embaixo no exemplo de logística. Essa solicitação tem que ser feita com 10 dias de antecedência no mínimo. Por quê? Porque se vocês deixarem para solicitar muito em cima, pode acontecer de ter um problema na conta, o depósito voltar, então a gente tem que ter um prazo para, caso dê alguma coisa errada, a gente ainda ter tempo de consertar. Se der certo, legal. Se não, a gente tem que ter um prazo mínimo aí para consertar algum problema. E devem ser preenchidos completamente, informando o horário do início e do fim do evento e da data, tá? E essa verba, essa é a única verba que não precisa de prestação de contas, tá? Então, a solicitação de diárias não precisa de prestação de contas. Vocês usando ou não o valor todo passado, vocês não precisam prestar conta. Essa é a única verba que não precisa de prestação de contas. A única e a verba da inscrição do comitê. Quando ele seleciona o estudante, lá, quando ele faz a inscrição para participar da seleção, daqueles R$150, mas isso é mais relacionado aos programas, né? Essa verba também não tem necessidade de prestar conta. Então, em relação aos formulários solicitados no formulário para a SE, essa é a única verba. Como essa de 150 não é solicitado para a SE, é uma verba que é repassada direto do estudante para o comitê, essa também não precisa prestar contas. Então, são as duas únicas verbas do FS que não precisam prestar contas. A verba de material escolar. Ela é utilizada para o material dos estudantes estrangeiros aqui no Brasil e tem que ser preenchido esse formulário. Não pode fazer solicitação de material de outra forma, só através do formulário, tá? Tem que ser preenchida toda a parte de cima, né, do formulário, todo o formulário. E ela também pode ser passada de várias formas. Por exemplo, às vezes vocês conseguem um boleto bancário. Podem mandar o boleto bancário que a gente faz o pagamento direto aqui. Ou direto para a escola. Aí é só mandar os dados bancários lá embaixo no formulário, informando os dados bancários da escola. E pedir de reembolso, mas também tem que vir acompanhado de formulário. Essa verba pode ser passada para o DA, para o DR ou para o próprio voluntário. A gente pede que não façam pedido com dados bancários de família hospedeira, porque dá muito problema da família hospedeira misturar dinheiro particular com dinheiro de estudante. Então, a gente pede que não seja feito com os dados bancários de família hospedeira, tá? E o AFS não cobre, nós não reembolsamos, não pagamos matrícula escolar, não compramos dicionários, nem livros paradidáticos, cadernos, canetas, agendas, nada disso a gente cobre. Simplesmente, nem uniforme. A gente só cobre livros didáticos e apostilas, porque tem colégios que só usam apostilas, então a gente cobre também a apostila. Paradidático, agenda, matrícula, nada disso a gente cobre. Essa verba é obrigatória, prestação de contas, com nota fiscal ou recibo da escola, tá? E ela tem um prazo máximo que é para fazer a prestação de contas, né? Nós vamos ver lá embaixo um quadrinho com os limites para a prestação de contas, que é para o comitê não ficar com verba vencida, tá? Agora vamos ver despesa de transporte escolar. É o mesmo esquema.
Tem que vir com formulário totalmente preenchido. E esse formulário, ele dá a opção de você fazer o pedido para 3 meses, né? Então, vocês vão ver ali no tipo de transporte, no primeiro mês, que você vai escolher ali qual tipo de transporte que o estudante usa. Ele pode usar van, ônibus, trem, metrô e motorista particular. O que é motorista particular? São aquelas pessoas que fazem um transporte escolar em carro particular. Então, essas pessoas geralmente têm um recibinho onde eles informam os dados do carro, os dados dele, do motorista, ele assina e manda para a gente, tá? Eu não aceito o recibo quando vem com o nome do voluntário. Ah, mas foi repassado para minha conta e o cara do transporte não tem recibo. Tem que preencher com os recibos, tem que preencher o recibo com os dados da pessoa que está prestando serviço e ele assinar. De repente, o cara não tem uma nota fiscal, não tem um recibo, não tem um carimbo de CNPJ, ele é uma pessoa particular, e então preenche o recibo com os dados da pessoa que está prestando serviço e pede para ele assinar. Não pode ser com os dados do voluntário que recebeu a verba, tá? Ali, origem, região, meses solicitados. Ali, meses solicitados, vocês vão informar quais são os meses que vocês estão preenchendo aquele formulário. Novembro, dezembro e janeiro. Coloca ali, novembro, dezembro e janeiro, tá? Endereço de origem e tal. O pagamento pode ser feito para o fornecedor, que tem certos fornecedores que têm boletim, ou quer dar os dados bancários dele direto. Se der os dados bancários direto, ele tem que se responsabilizar em depois passar, quando ele receber, ele passar a nota fiscal ou recibo para a gente, tá? Tem que ser feito. E esse comprovante não pode ser aquele recibo do bloco do AFS que os comitês têm. Nem aquele bloco não pode ser utilizado para prestação de contas, tá? Nós vamos falar disso mais lá embaixo. Não pode fazer prestação de contas de nenhuma verba nesse bloco. Então, esse recibo que a gente fala não é o recibo do AFS. Nós temos lá embaixo um recibo do AFS que vocês vão ver que pode ser feita a prestação de conta de transporte escolar, tá? E deve ser, essa documentação de prestação de conta deve ser enviada o original por correio, mas se vocês fizerem um pedido de 3 meses, vocês podem ir mandando os comprovantes por e-mail ou WhatsApp mensalmente, e no final do pedido, né, do pedido do formulário, vocês mandam os 3 comprovantes juntos, tá? Para não estar todo mês mandando um recibinho só, junta tudo no final do formulário e me manda, mas mensalmente vocês mandam por WhatsApp ou por e-mail o comprovante escaneado para mim, dando baixa, para vocês não ficarem com verbas vencidas naquela planilha que eu mando mensalmente, tá legal? Um lembrete importante é que o transporte escolar feito por Uber e táxi não são permitidos. Então, se a pessoa, mas eu não tenho transporte aqui, pode ser Uber? Não, não pode ser Uber, porque Uber a gente não aceita, nem táxi. Agora, isso não impede de você contratar um motorista de Uber ou táxi de forma de motorista particular. Ele vai contratar pelo pacote do mês, e aí muitas vezes acontece dele ser um motorista de Uber ou de táxi, mas ele está fazendo um serviço para aquele estudante um pacote mensal. Não adianta você solicitar a verba e enviar 40 recibos de Uber, que a gente não vai aceitar, porque não é permitido. Mas se você fechar com o motorista, negociar com ele, você busca o tal estudante lá durante o mês e fechar um valor lá, R$250, aí tudo bem, ele vai fazer o recibo conforme a ideia explicou. Pode pedir, se ele tiver nota fiscal, melhor ainda, um recibo próprio, mas se não tiver o recibo com os dados dele, tudo direitinho, CPF assinado, a gente pode aceitar. Vamos passar agora para o formulário de solicitação e adiantamento e reembolso. Esse formulário, ele é para reembolso, vocês podem ver lá em cima. Se for reembolso, tem
com comprovante e sem os comprovantes, tá? Os tipos de adiantamento, tem ali as verbas de envio e de recebimento, vocês têm que informar qual a verba, e se não for nenhuma dessas, por exemplo, se for treinamento ou CR, colocar ali em outros, e verba de desenvolvimento, informando se é regional ou comitê, e se for do comitê, qual comitê. Essas verbas, ela tem que ser aprovada pelo DA, o DR e pelo DO, que é o setor de desenvolvimento, a Fernanda Gazawara é que aprova essa verba, e daí eu tenho 5 dias úteis para fazer a transferência para vocês, tá? Ele pode ser feito para o voluntário DA ou DR, o reembolso também, tá? Para quem gastou a verba, mas presta atenção sempre de olhar lá na planilha para ver quanto cada comitê e cada região tem disponível. Tá? No caso de verba de desenvolvimento. Né? No caso de verba de desenvolvimento. Tem que ver lá na planilhinha quanto tem disponível, porque se na verba de desenvolvimento, ou até na orientação, se vocês pedirem acima do que vocês têm direito, eu não posso reembolsar, tá? E as verbas de orientação, vocês têm um valor por estudante e por orientador, né? Pela quantidade de estudante e quantidade de orientadores. Então, se vocês gastarem acima do que vocês têm direito, essas verbas eu não posso fazer o reembolso. Então, tem que usar somente aquilo que está disponível. Na dúvida, vocês podem consultar o setor de logística, né? Que é a Thaís Crigo e a Marina. Elas podem orientar vocês qual o valor, se até mesmo para ajudar a montar essa orientação, no caso, para ficar dentro do valor disponibilizado por esse tipo de orientação. Josiane, você quer saber como usar a verba do comitê? A verba do comitê ela pode ser usada para qualquer tipo de desenvolvimento do comitê. Por exemplo, você vai fazer um AFS Day, você vai fazer uma festa de confraternização, você precisa de algum material para o comitê, uma campanha de divulgação. Tá? Essas são as formas que você pode usar. Mas atenção que você sempre tem que prestar conta. Qualquer verba de uma faixa para o comitê. Ok, você pode usar, você pode solicitar, fazer. pode preencher esse formulário, enviar para a gente com cópia para desenvolvimento, né, que é a Fernanda Gassawara, e aí ela autorizando o uso para essa finalidade, e a gente programa o repasse e faz para você. E aí depois você só nos presta conta. E vê lá se você tem verba para isso, tá? Vê quanto vai ser sua faixa e ver se o seu comitê tem verba para isso, tá? Quanto seu comitê tem de verba para esse gasto, tá? E tem que prestar conta de todos os gastos. Essa prestação de contas vocês podem fazer primeiro por WhatsApp e por e-mail, mandando as cópias, e depois mandando os originais. Sempre tem que ter original aqui, porque eu tenho que apresentar essa documentação para auditoria externa e para contabilidade, tá? Só adicionando aqui, essas verbas de desenvolvimento, para quem não sabe, elas são disponibilizadas assim que os embarques dos estudantes são finalizados, seja, por exemplo, os envios do SH. Assim que o último estudante viajar, a gente disponibiliza as verbas na planilha, que a Andréia manda todo dia 10, cerca do dia 10, e ela fica disponível para usar durante um ano. E tanto no recebimento também, assim que os estudantes chegam, inclui toda a chegada dos estudantes, a gente vai disponibilizar para vocês a verba de recebimento durante um ano também. Depois de um ano, essa verba expira, e aí não pode ser mais utilizada caso não tenha sido solicitado. Tá? Então, vamos para o próximo. Despesas sem comprovante para prestação de contas. Peraí, a Camila tem uma questão relacionada. Quer falar, Camila? Se quiser perguntar no microfone, pode tirar. Ela vai escrever. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Então, o que aconteceu aqui no comitê aqui da UANA foi o seguinte, hoje eu até enviei um e-mail para vocês. O nosso presidente. A gente recebeu um estudante e a nossa planilha veio zerada, como se a gente não tivesse nenhuma verba. E eu estava achando que não tinha mesmo, até que ontem eu estava conversando aqui com o pessoal da região
E sim, eu tenho direito a uma verba de R$ 50 para desenvolvimento, porque a gente recebeu um estudante semestral, mas a planilha está zerada para mim, para o nosso DA, para todo mundo. Qual é o seu comitê, Josiane? Não, eu sou a Camila, o meu comitê é o aqui da OANA, da região PAN. Eu vou pedir para você mandar um e-mail para a gente aqui, para o Gráfico Financeiro, para a gente poder analisar qual é o estudante. De repente foi algum comitê que foi transferido, e aí quando é transferido, não sei se foi transferência, tá? Não foi. Ele veio desde o começo para a gente. Tá. Então a gente manda um e-mail para a gente com o nome do estudante. Tá, mandei sim. Já mandei, na verdade. Mandei hoje de manhã. Tá. E aí então a gente vai analisar e te responde. Tá bom. Um caso bem específico, não tem como a gente buscar o processo agora para poder te dar uma posição melhor. Mas você manda um e-mail? Na verdade, o presidente, eu sou a vice-presidente do comitê. O presidente mandou hoje de manhã. Eu acredito que seja para o BRA financeiro que ele deve ter mandado. Não vi hoje, tá. Mas você manda, eu vejo amanhã, então. Tá, só dá uma confirmada se for para o BRA financeiro mesmo, para a gente poder... Vou confirmar sim. Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Para eu fazer para eu usar a verba, eu tenho a verba para eu usar a verba para fazer um evento aqui do meu comitê com as famílias, por exemplo. Eu tenho que avisar a Fernanda além do DA e do DR. Então, se a verba for do comitê, não é necessário avisar o DA e DR. Se você quiser, não tem problema. Mas como é importante que o presidente do comitê saiba. Sim. Claro. Na verba do comitê, o comitê tem autonomia para gerir da melhor forma. Entendi. Tá? Mas, mas tem que passar pela Fernanda Gazalar. Isso, a Fernanda tem que aprovar, independente de qual seja. Tá. Então eu tenho que pegar a aprovação da Fernanda de qualquer forma. Isso. Normalmente manda com cópia para a Fernanda e para a gente, que assim que ela aprovar, a gente já programa. Então tá. Entendi, então. Tá? Obrigada. Pode ir para despesa sem comprovante, então? Tá. Então, o formulário de despesa sem comprovantes, ele tem um valor máximo de R$100, tá? E ele tem que ser enviado com um máximo de 90 dias após o evento a que ele corresponde, tá? Ele não pode passar disso. E tem que justificar como ele foi usado, porque tem locais que realmente não dão comprovante, só se esses locais não derem realmente comprovante. Tipo o quê? Você comprou algum brinde no camelô, você pegou um ônibus intermunicipal que não dá comprovante, não dá recibo, não dá nada. Então, tem alguns hortifrutis que não dão nem aquele pãozinho fiscal do caixa. Então, o formulário de despesas sem comprovante serve para isso. Mas, por exemplo, você não pode usar uma despesa sem comprovante para combustível. Por quê? Por quê? Porque o posto de gasolina, ele fornece o cupom fiscal. Então, você tem que comprovar. Se você for comprar uma comida, um lanche, o local de lanche, geralmente, aquelas lanchonetes dão comprovante. Então, você não pode usar o formulário de despesa sem comprovante, porque esses locais dão comprovantes válidos. Tá? De repente, um táxi que não tem um recibo pode ser aceito, entendeu? Mas, por exemplo, o Uber tem aquele recibinho que ele manda pelo e-mail. Então, você pode usar aquele recibinho como comprovante. Então, não é aceito o formulário de despesas sem comprovante, tá? Tem alguém que faz uma pergunta aqui. Eu tive uma dúvida. Minha presidente me pede para pegar um estudante na rodoviária. Vou colocar agora. Depende. Se for uma logística de chegada dos estudantes estrangeiros, por exemplo, e essa for a alternativa que logística entender que também é necessário, você pode pedir sim. Esse gasto é permitido. Você pediu o reembolso de gasolina no caso de logística. Lembrando que tem que ter o cupom fiscal da gasolina que você utilizou. Não, a gente não faz reembolso por quilometragem, nesse caso. Né? A gente faz de acordo com o comprovante e se tiver dentro de uma razoabilidade, né, de valor de trajeto.
Mas para logística, se for aprovado, você pode sim pedir o reembolso, mas com o comprovante do posto de gasolina, tá? Sim. Não com esse formulário, tá legal? E o setor tem que aprovar. A logística tem que estar aprovar, ciente. tá? Vamos para o outro formulário. Prestação de contas com recibo do bloco do AFS, conforme eu falei. Esse bloco do AFS não foi feito para prestação de contas. Esse bloco ele é feito para quando o comitê faz aquelas inscrições de programa ou alguma outra arrecadação interna do comitê. Porque por exemplo, um pai que vai fazer uma inscrição, ele pede um recibinho. Então, vocês dão esse recibinho do AFS. Mas esse recibo não é para prestação de contas. Você não pode preencher ali e me mandar como prestação de contas. Por exemplo, eu já recebi aqui de transporte escolar, recebi do participante tal referente a transporte escolar. Não, ele não é aceito. Eu não aceito, porque eu não posso aceitar prestação de contas com recibo do AFS, né? Porque fica ilógico o AFS prestando conta para o AFS, passando um recibo para o AFS. Então, esse bloco é para ser usado no comitê para terceiros. Para terceiros, e não para prestar conta para o próprio AFS, tá? Como são feitas as prestações de conta? Então, nesse caso, o que acontece? É mais ou menos o fluxo do que a gente acabou de falar. Vocês solicitam dinheiro para a secretaria vai repassar esse valor para o DA, DR, comitê, para o voluntário, para o fornecedor, para o prestador de serviços. E aí, essas pessoas vão ter que enviar as prestações de conta para a gente. No caso de nota fiscal eletrônica e recibo de Uber, a gente aceita somente por e-mail. Se vocês puderem enviar o original com mais alguma coisa, é ótimo. Mas se não houver mais nada para enviar, a nota fiscal eletrônica e o recibo de Uber, aquele que chega no e-mail, se houver, né? Já é suficiente porque já são recibos digitais. Então, não tem necessidade. Então, basta enviar por e-mail ou WhatsApp para a gente e a gente valida essa prestação de contas. No caso de nota fiscal manual, recibo, RPA, aqueles recibos preenchidos na mão ou aquelas notas fiscais amarelinhas, aí essas notas a gente precisa que vocês enviem por correio. Se vocês conseguirem enviar por e-mail ou por WhatsApp, é sempre bom. Por quê? O correio não é uma entrega confiável hoje em dia, né? Então, há casos de extravio de correspondência. E você tendo a cópia digitalizada, é uma garantia a mais que a prestação de contas não vai ficar em aberto, você não vai precisar buscar uma segunda via, é uma garantia a mais para todo mundo. Que aí, como é verdade, o envelope extraviou, então a gente consegue baixar. Não é o ideal, a auditoria pode questionar, mas aí a gente tem como justificar que o correio extraviou e esse recibo digitalizado é o único que possui, né? Então, dessa forma, fica bem claro que existem recibos digitais e existem aqueles recibos manuais que realmente precisam ser enviados por correio. Então, a garantia é enviar por WhatsApp. Caso vocês não saibam o número do WhatsApp, a gente pode divulgar aqui também. Eu acho que também tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, é uma forma mais rápida de comunicação com a gente. Aí tem os exemplos de documentos válidos para prestação de contas, tá? Que é a passagem intermunicipal, tá? Essa passagem vocês usam muito em orientação. Quando o estudante vai, ele vai com a passagem, então vocês pegam. Mas quando ele volta, eles têm que voltar com a passagem. Então vocês ficam sem a passagem para me prestar conta. Então, tirem uma foto da passagem de volta deles e me mandem a passagem, a foto, né? Porque vocês não vão ter o original, né? Eles dificilmente, os estudantes mandam de volta a passagem. Muitos perdem. Então, a passagem de retorno do estudante, tira a foto e me manda que eu aceito como prestação de conta, tá? O outro recibinho que vocês estão vendo aí da Socicam é um recibinho daquela taxa de embarque, que geralmente é R$5.
Muitos dizem que não tem, tarará, que é muito pequenininho, mas é necessário que envie esse documentozinho, tá? As empresas todas tem que comprovar a taxa de embarque. Não tem como cobrar a taxa de embarque sem o comprovantezinho. E esse aí é um modelo de recibinho que a gente tem também, que às vezes vocês precisam de algum recibo para alguma verba algum gasto que não tenha comprovante, então pode usar esse aí, um dos nossos tipos de recibo. Não é para o transporte escolar. O transporte escolar nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, esses aí são válidos também, tá? De correio, tá? Os gastos com correio, envio de prestação de contas, eles vão ser reembolsados pelo IFS, então vocês podem enviar ou colocar a notinha fiscal do correio dentro com uma solicitação, né, de reembolso, ou então depois passar, só que assim, a gente precisa do original, porque essas notas, elas são daquelas amarelinhas, então a gente precisa da nota original. Então, o melhor é enviar dentro do envelope do correio, já com a prestação de contas, com uma solicitação para a gente fazer o reembolso. Então, aí já fica tudo dentro do próprio envelope e a gente reembolsa, para que o comitê não tenha essa despesa, não saia do caixa do comitê essa despesa, né? Essa é uma despesa coberta pela Secretaria Executiva e não sai da verba do comitê. Então, aqui, como a gente falou, tem diversos tipos de verba e hoje a gente tem uma norma do Conselho Fiscal, né, que exige que os prazos para prestação de contas das verbas de desenvolvimento são 3 meses para prestar contas e depois da data da solicitação. As verbas para transporte e material escolar são 3 meses também. Então, depois desse período, as verbas vencem e aí o comitê pode ficar impedido de participar de uma CM ou de algum outro evento nacional. As verbas para orientações, treinamentos e convenções regionais são 2 meses, que normalmente você solicita a verba um pouco tempo antes de acontecer esses treinamentos. Então, 2 meses é um prazo adequado para prestar conta, até porque passando muito desse tempo, as notinhas podem começar a se perder e aí depois pode ter problema na hora de prestar contas. E para a logística são 30 dias. Então, você pode solicitar um adiantamento para realizar a logística ou então você pode solicitar o reembolso. O reembolso já tem que vir com o documento, né, a nota fiscal, o recibo que foi gasto para a gente providenciar o reembolso. Dependendo do recibo, ele tem que ser enviado por correio também, mas a gente pode adiantar o reembolso se vocês enviarem os comprovantes por e-mail, e aí depois vocês só vão precisar enviar a prestação de contas por correio. Mas é importante prestar contas porque, senão, é importante para fechar as contas, né? A auditoria, ela pede essa documentação quando a gente faz um repasse, e se a gente não tem essa documentação, a gente fica exposto a ressalvas na auditoria, né? Que não é bom perante as organizações que venham analisar a nossa auditoria, que é muito comum na hora de fechar algum projeto ou até mesmo a AFS internacional, eles avaliam se a auditoria, o relatório da auditoria tem algum problema. E aí, se tiver muitas prestações de contas ou alguma com problema, a gente pode ganhar uma ressalva, porque a ressalva em auditoria é sempre que tem um ponto crítico. Então, é importante. Nos casos de voluntário, ele impede de participar de treinamentos, eventos nacionais e internacionais, se tiver algum sorteio para chaperone. No caso, é mais para o orientador, IBA, IBR. No caso de comitês, fica impedido de ter o subsídio para participar da CM, ele não fica impedido de participar, ele só não recebe o subsídio para participar da CM. E no caso, a região ela não participa dos sorteios. E também as verbas de orientação e treinamento, elas podem ficar sujeitas a gente conceder ou não os valores. Por isso que é importante sempre
as prestações de contas estarem em dia. A gente envia todo dia 10 as planilhas, lá vocês podem visualizar as verbas que foram solicitadas pelo comitê, pelos voluntários, pela orientação, treinamento, pela região. Lá também tem as verbas de desenvolvimento que estão disponíveis, as que foram solicitadas, as que ainda estão pendentes de prestação de contas. Caso alguém não receba essas planilhas, vocês podem solicitar para a gente por e-mail no Braco Financeiro, a gente pode enviar para vocês verificarem, né, se estão em dia, se tem alguma verba pendente, né, e aí controlar melhor essa parte financeira do comitê. Como eu falei, é importante essa prestação de contas por causa da auditoria, o Conselho Fiscal também avalia o fechamento da auditoria em fevereiro, então ele conversa com os auditores para ver se todas as documentações solicitadas pelos auditores foram entregues, se tem alguma coisa discrepante em relação às prestações de contas, se tem algum valor muito alto de prestação de contas em aberto, que pode gerar algum problema depois para o IFS. Então, todos os comprovantes, eles podem ser analisados. Então, é sempre importante que feche tudo direitinho para que a gente fique com a parte financeira do comitê, do AFS, tudo em dia. E também, caso venha algum órgão externo também a fazer alguma auditoria, a gente ter como comprovar todas as despesas. Então, vocês podem entrar em contato, o nosso WhatsApp está aí, nosso e-mail, o telefone tem o 0800, 0800 pode ligar de telefone fixo, o WhatsApp, em qualquer momento a gente pode responder vocês. Então, é isso. Se vocês têm alguma pergunta que queiram fazer para a gente, alguma dúvida que ficou, queriam saber um pouco mais sobre algum assunto que se quiserem anotar o WhatsApp. Mas também tem nas assinaturas esses dados, tá? Se você depois ficar com alguma dúvida, nas nossas assinaturas tem o número do WhatsApp. Se alguém quiser solicitar os formulários, também pode, mas tem lá nos informativos que a gente falou. E se tiver algum problema, igual a Mila, né, aqui da UANA, é só mandar para a gente que a gente já vai avaliar amanhã mesmo e dar uma resposta para vocês. É isso? Ninguém tem dúvida? Então, se a gente puder ajudar em alguma informação a mais, é só entrar em contato com a gente que a gente fala com vocês. Pedindo. Então, tá bom. Obrigado a todos pela presença e uma boa semana para todo mundo. Tchau, gente. Valeu, tá? Tchau, tchau. Deixa eu só tirar uma foto antes que vocês saiam. Vocês já até saíram. Né? Aí foi gravado, depois eu... Tá ótimo. Tchau, tchau.